Graça e paz, você que está assistindo esse vídeo, que você possa ser grandemente abençoado por essa palavra. Nesse vídeo eu vou falar sobre Estevão e o título que eu denominei, você com certeza já viu, é Revestindo-se de Poder e Autoridade. A Bíblia não menciona muito a respeito de Estevão e as únicas passagens no qual ele aparece se encontram em Atos 6 e Atos 7. Em Atos capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituídos sobre importante negócio. Esses 7 homens que foram escolhidos foram estipulados para o diaconato. E existe aqui um conflito entre a distribuição de alimento para as viúvas e os demais necessitados, né? E esse atrito é trazido até mesmo aos apóstolos, principalmente a Pedro, para que eles possam resolver essa questão, porque de acordo com os judeus helenistas existe aqui uma injustiça, porque as suas viúvas não estão recebendo essa distribuição. E os apóstolos, dentro do versículo 2, dizem o seguinte: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus para servirmos a mesa. Então eles resolvem eleger 7 homens para estarem encarregados disso. Estevão é um desses homens. A característica que a gente consegue encontrar em Estevão é que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E algo tão interessante é que ele não fazia isso para ser visto pelos homens, não. Primeiramente ele fazia isso para ser visto por Deus. Então Estevão até então servia ao Senhor no anonimato. E nos últimos dias, infelizmente, a gente vê as pessoas, elas correndo tanto atrás de cargo, a gente vê as pessoas correndo atrás do reconhecimento, né? E de estar ao frente ao público. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é você ter um cargo denominacional, mas o mais importante é o seu relacionamento com o Senhor. Porque quando Cristo ele voltar, o que ele vai querer de você não é o seu ministério. O que ele vai visar primeiramente não são aquilo que você fez em nome dele, mas principalmente o que ele vai visar é como você viveu para ele nessa terra. Se você deixou ele transformar, ele lapidar o seu coração, se você deu abertura para ele. Estevão não baseava sua vida somente naquilo que os homens tinham para oferecer a ele. Às vezes a gente fica satisfeito somente com a ministração que os nossos pastores eles trazem no culto. Às vezes a gente se torna dependente dos nossos pastores por orar por nós, por trazer uma palavra de Deus para nós, por nos direcionar, mas a gente não busca isso também no Senhor. Claro, eu não estou dizendo aqui que você deve se rebelar contra as autoridades que o Senhor ele colocou sobre a sua vida. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que você não pode ser totalmente dependente dessas autoridades. Você também precisa buscar a sua própria intimidade com Deus. E quando eu falo a respeito disso, eu me lembro automaticamente do povo de Israel, que no qual o Senhor, naquele monte onde que se revelou para eles, chamou eles para subir o monte, também ver ali as maravilhas que ele queria trazer. No entanto, eles se afastaram e eles rejeitaram essa oportunidade e pediram para que somente Moisés subisse aquele monte. Então, Estevão ele é muito visto pelas suas atitudes, pelos sinais e as maravilhas, porque em Atos 6:8 nos diz o seguinte, que Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava maravilhas e prodígios no meio do povo. Ele só tinha esse poder e essa autoridade sobre a vida dele porque primeiramente ele tinha intimidade com Deus, porque quanto mais a gente buscar a glória do Senhor, mais a glória do Senhor a gente vai ter dentro do nosso coração. Mais adiante em Atos capítulo 6, versículo 10 nos diz o seguinte, que aqueles que disputavam contra Estevão não podiam resistir à sua sabedoria e ao Espírito com o qual falava, ou seja, o Espírito Santo de Deus tinha liberdade, total liberdade sobre a vida de Estevão, porque Estevão não se encontrava em águas rasas, mas Estevão ele se encontrava em águas profundas. O que é se encontrar em águas profundas? É deixar o Espírito
Santo de Deus tomar conta do seu coração, tomar conta da sua mente, das suas atitudes, mudar os hábitos errados que existem na sua vida, mudar as palavras torpes que existem na sua vida. Então se entregar ao Senhor não é somente ouvir e ler a palavra de Deus, não, também requer eu aplicar essa palavra no meu dia a dia. Então, para que o sobrenatural de Deus venha fluir através e também fluir sobre nós, para que o Espírito Santo de Deus venha fluir com total autoridade e poder, assim como fluía na vida de Estevão, é necessário essa submissão à sua palavra. Então, quando nós buscarmos essa intimidade, vai ser aí que a gente vai ser revestido de poder, capacidade, ousadia e coragem. Os melhores momentos que eu tenho na minha vida foi quando eu estava buscando a face de Deus. Foi neste lugar que eu venci a timidez, que eu fui encorajada, capacitada e que eu recebi o dom do Espírito Santo. Foi neste lugar que eu recebi a coragem, a ousadia para mim abrir um canal no YouTube, para mim poder falar do Evangelho de Deus também nas minhas redes sociais. Foi neste lugar que eu fui empoderada para poder falar do Evangelho do Senhor. E não somente eu, mas assim como muitas outras pessoas. A capacidade que você necessita, a coragem e às vezes até mesmo romper espiritual que você necessita ter em sua vida vai ser neste lugar. É só com a intimidade. Às vezes a gente espera por um milagre, mas tem coisas que vão ser vencidas somente no processo, e esse processo requer esse revestimento espiritual. Portanto, esse vídeo ele tem um único e real objetivo de inspirar a buscar a presença de Deus. Porque é buscando e tendo essa intimidade, sendo cheio do Espírito Santo do Senhor, que você vai conseguir de fato vencer as suas maiores lutas e vencer os seus gigantes. Enquanto você confiar na sua própria força, no seu próprio braço, você não vai conseguir derrotar eles. Mas quando você se entregar totalmente na direção do Espírito Santo de Deus, você sim obterá a vitória. Você verá então o mar se abrir. Deus abençoe você.